Olá, você que vai assistir esse vídeo, eu lhe digo e lhe trago algo muito importante para a vida de vocês, que é a verdade. Na verdade, é uma verdade de várias que existe, mas essa é impactante, essa é importante, entende? Primeira pergunta, que será o tema dessa verdade, será por que Moisés matou Jesus? Faça essa pergunta para você. Por que Moisés matou Jesus? Aí você me responde, né? Como assim Moisés matou Jesus? Aprendemos que Moisés é um homem santo, que lutou guerras santas e que obedeceu Deus. E que Jesus falava bem de Moisés. Vamos ver tudo isso de maneira simples e clara. E fazendo o que o Messias, que é o mestre, que é a qual vocês conhecem como Jesus, ensinou: examinar as escrituras e reter nela o que for bom. Ou seja, vamos examinar as escrituras para ver a verdade. E assim a gente vai tirar a verdade da mentira. Então, vamos começar. Por que Moisés mandou matar Jesus, certo? Primeiramente, irmãos, todos nós somos irmãos, porque nosso Pai do céu, que criou tudo isso, e Ele considera todos nós como os filhos, porque de fato somos filhos de toda a criação que Ele nos criou. Quem quiser ser considerado como filho, nosso Pai vai aceitá-lo como filho. Só que nosso Pai, ele tem bons princípios. Ele não é um pai liberal que permite o erro e o certo ao mesmo tempo. Não. Ele optou e escolheu lado, um lado, que é o certo, sempre. Ele não varia. Ele não é o erro e depois ele é o bom. Ele é o certo, depois é o errado, não. Ele é sempre uma linha tênue. Sempre o certo, sempre o bem. Ao qual as escrituras é diferente disso. Às vezes está o erro, às vezes está o certo. Mas o Messias, qual vocês conhecem como Jesus, só que eu chamarei de Messias. Vocês pesquisem nos vídeos aqui no canal e canais de outros irmãos, que saberá a real história desse nome Jesus, que não é o nome do nosso Messias. Então, o caminho é as palavras do Messias para a gente examinar melhor as escrituras, para a gente desvendar melhor esse quebra-cabeça e montar as peças. Então, aqui provando o raciocínio que eu falei para vocês em relação ao nosso Pai do céu ter vontade e ele seguir um caminho e quer que nós que sejamos considerados como filhos seguimos o mesmo caminho que é o certo e que o Messias dá uma de várias provas. Vou citar essa e outras porque o tempo não tem um tempo infinito aqui, né? Então, vamos começar bem objetivo, nada fora do contexto. O Messias fala: ora, sabemos que o termo, que o temos conhecido por isso. Conhecido quem? O nosso Pai.
se guardarmos os seus mandamentos. Então a gente é conhecido como filho do nosso Pai se a gente guardar os mandamentos do nosso Pai. Simples, é muito simples, é só isso. Agora vamos detalhar mais. Que mandamentos? Qual é a vontade do nosso Pai para a gente ser considerado filho? E a gente querer que Ele seja nosso Pai sem hipocrisia. Simples. Aquele que diz, eu conheço o Pai, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor do nosso Pai. Nisso sabemos que estamos nele. Entende? Ou seja, voltando aqui, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e dele não está a verdade. Então vamos para os exemplos justamente de Moisés, qual é o foco agora. Moisés cumpriu isso? Ele conhecia os 10 mandamentos do nosso Pai. Olha, aqui, ó, eu conheço. Ele conhecia. Só que não guardou os mandamentos. Ou seja, não guardar aqui quer dizer não seguiu. Então, ele é o quê? Ele é mentiroso. E nele não está a verdade. E a gente sabe que em Apocalipse 22 fala que os mentirosos ficarão de fora. Não só isso. Fala também que os assassinos ficarão de fora. Moisés é mentiroso e assassino. Vamos seguir. Vai acumulando provas, tá? E já já a gente vai chegar na prova derradeira, na prova principal, que é por que Moisés mandou matar Jesus. E aí fala: aquele entretanto que guarda a sua palavra, os mandamentos, que guarda, ou seja, que segue, que obedece, nele verdadeiramente tem a vida aperfeiçoada no amor do nosso Pai. E nisso sabemos que estamos nele. O Messias obedecia os 10 mandamentos. Os apóstolos passaram a obedecer. Os verdadeiros profetas, como Isaías, Daniel, Amós, obedeciam. Aí fala: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha só. Então, como o Messias andou? Como os apóstolos andaram? Andaram matando, andaram dizendo que tem guerra santa. Os verdadeiros profetas profetizavam coisas ruins? Não. Tem passagens que fala coisas ruins lá. Só que a gente vê que entra em contradição com essas aqui que a gente está analisando. Então tem a verdade e a mentira. Por isso que se pede nas escrituras, o Messias pede, examinai as escrituras e retenei o que for bom. É o que estamos fazendo, é o que eu estou ajudando a vocês a fazer junto. Para assim vocês andarem com as próprias pernas e fazer junto aí na casa de vocês, com as pessoas próximas de vocês. Então aqui a gente já sabe qual é o caminho do nosso Pai, sabe qual é o intuito, a ideia, o propósito, o pensamento. Então vamos analisar outra parte da história, desmascarar outro lado, outras provas. Aqui em João, aqui a gente analisou aqui primeiro João 2, certo? Agora vamos para João 3, capítulo 3. Aqui a gente desce um pouco para poupar tempo e vamos logo no ponto. Aqui o Messias deixa bem claro: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Esse é o Messias. Ele subiu ao céu quando ele foi morto
pelo sistema romano ao qual o judaísmo mandou. Então ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, o Messias. Só o Messias que subiu ao céu. Entende? Então aquela história que fala que Moisés foi arrebatado para o céu, que Elias foi arrebatado para o céu, que Enoque foi arrebatado para o céu. Não, esquece isso. Aqui está claro. E vai ter outras provas a respeito disso. Vamos chegar lá. Aí fala aqui, ó. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, o Messias, seja levantado. Ou seja, traduzindo com o quebra-cabeça que a gente já montou, a gente entende que do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, ou seja, o mal, se espalhou o mal na terra, assim, o mal na terra, ou seja, a vontade dos anjos caídos, o desejo dos anjos caídos, a mentira, o morno, verdade e mentira junto. Aí o nosso pai fala aqui, ó, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, a verdade seja dita, que é uma espada que vem para dividir. Ela não vem para juntar verdade e mentira. Não, a verdade, ela vem para se separar da mentira. Por isso que fala, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, que o Messias veio, falou a verdade e separou a verdade da mentira, mais forte ainda. Os profetas já estavam fazendo isso, mas o Messias veio de maneira mais forte. De vez mesmo. Então tá vendo aqui que é uma paralela. O mal e o bem. Só que não está explícito. Porque a gente tem que pensar, irmãos. Examinar. Porque as escrituras foi adulterada. Por isso que o Messias pede, buscar a verdade e ela vos libertará. Examinar as escrituras, que lá contém a vida eterna. E tem critérios para isso. É não misturar a verdade com mentira. É seguir a linha tênua, que é o certo. Entende? Agora vamos para mais uma prova. João 5. João 5 aqui, ó. Subir aqui para vocês verem. João 5. Aí vamos aqui logo no ponto, versículo 37. O Messias fala: O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. O Messias desmascara mais agora aqui. Então ninguém nessa terra, nenhum profeta antes do Messias e nem agora tem ouvido a voz do nosso Pai e nem visto a sua forma. Então se falarem, né, como diz, que Moisés viu a forma, ou que ouviu a voz de Deus, que lutou com Deus, né, ou seja, lutou com Deus é porque viu a forma também. Só que não. Só que não. Tá bem claro aqui no 37. Mais uma prova. Messias desmascarando a mentira. Assim como no João 3 tem dizendo aqui, ó, no versículo 14, que de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, tal, e fala aqui também em cima, ora, que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Aqui no João 5 também reforça, aqui no João 3 fala e no João 5 reforça também que cadê o Pai que me viu, este dá testemunho de mim, jamais tendes ouvido a sua voz nem visto a sua forma. Entende? Então a gente sabe a índole de Moisés. Já descobrimos através da verdade, das palavras do Messias, do raciocínio e da linha tênua, ou seja, do raciocínio certo do nosso Pai. A gente já descobriu isso. Então,
Por que Moisés mandou matar Jesus? E agora a gente vai aqui, ó, para João 19, certo? No versículo 7, já para agilizar, a gente vai descobrir aqui Moisés orquestrando e mandando matar o Messias. Aqui diz: responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo a declaração, ainda mais se atemorizou, ficou atemorizado. Então aqui foi na hora lá que o Messias estava sendo prestes a ser crucificado, né? Que colocaram a coroa de espinho nele, tá? Um manto púrpura. E aí os judeus gritando, falando que tinha uma lei, que com a lei que eles têm, o Messias deve morrer. Então quem será que deu essa lei para o povo do judaísmo para poder matar o Messias? Lembrando que o judaísmo seguia a lei mosaica, que são mais de 700 leis, né? Tem lá os livros deles que são considerados sagrados. Moisés para eles era um, né? Você vê lá, se analisar João 10, você vai ver o que é que aquele pessoal do Abraão, Moisés significa para eles até hoje, significa algo muito importante. Então, que lei é essa? A gente analisar aqui, ó, a gente vai perceber. Aqui é em João 1. João 1 fala aqui no 17. Porque a lei foi da. A gente está juntando quebra-cabeça, analisando. Porque examinar as escrituras, lembra? Reter nela o que for bom. Então aqui, ó. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram pelo meio, né, do Messias. Aqui está como Jesus Cristo, mas está colocado, né? A gente tem que examinar, a gente tem que tirar a verdade da mentira. E essas palavras são só ciscos, cisco no olho, que a gente tira rapidamente. Agora tem um mais grosseiro, que é o entendimento, que a gente tem que tirar com mais calma, que é justamente isso que eu estou repassando para vocês, o entendimento da verdade. Então aqui fala, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Que lei? Lei mosaica, irmãos. Lei lá que está tudo em Êxodo, Levítico lá, acho que tem Levítico também. Sei não, é em Êxodo, né? Que fala para matar, mortes, mais de 700 leis de morte. Só que aqui está a divisão, ó. A verdade veio pelo Messias. Lembra lá que o Messias falou que, assim, aqui em João 3, de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, a mentira, o caos, ser morno, assim importa que o Messias venha falar a verdade para desmascarar a mentira. E de fato, ó, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. É a lei que aqui, ó, em João 19, os judeus têm uma lei, conformidade à lei, ele deve morrer, falando para o Messias deve morrer, porque se fez filhos do nosso pai. E aí Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou atemorizado. E aí foi só, matou, né? Matou o Messias, foi entregue aos romanos. Então, irmãos, voltando aqui para mim, percebam que Moisés mandou matar o Messias. E quem está por trás de Moisés, assim como quem está por trás de todo o sistema religioso, assim como quem está por trás da teologia, dos estudos da Bíblia, dito como sábios do mundo, são anjos caídos. Eles complicam as coisas a fim de deixar raro, a fim de querer tentar deixar verdadeiro, porque foi condicionado para as pessoas que o difícil no entendimento
é a verdade. Só que não. A verdade das escrituras, do entendimento do nosso Pai é simples. Tá na simplicidade. Entende? Então, é isso, irmãos. Forte abraço para vocês. Fiquem bem.